falar o Leandro Prestes, faço então na fala do Leandro Prestes. E de imediato, então, eu passo a palavra ao senhor Leandro Prestes, representando os moradores da Avenida Pedro Grendene para um tempo de até 15 minutos. Obrigado. Saúdo aqui em primeiro momento, vereador Roque, colegas da mesa, munícipes, colegas empresários, imprensa, e veio aqui em nome da comunidade, os moradores ali da Pedro Grendene, da comunidade empresarial ali da Pedro Grendene, trazer um pouco das nossas dores aqui e comentar um pouco sobre essa questão do PL 41. Achamos nós, em primeiro momento, em relação à obra sempre bem-vinda, fica isso bem claro, né, que nós, moradores aí e empresários, em nenhum momento nos contrapomos aí a questão da obra. Entendemos que a obra é sempre importante, entendemos que melhoria numa via principal, como nós temos aí a Pedro Grendene, é de vital importância para o desenvolvimento. Soubemos ali da necessidade, entendemos que qualquer processo de obra precisa ter um pouco de paciência, um pouco de abertura, principalmente de nós empresários ali, e esse entendimento. Mas o que vem a nós trazer aqui, aceitar o convite do nosso pronunciamento e trazer essas informações todas do lado de lá da comunidade empresarial e moradores, é a profunda preocupação que nós temos em relação à obra. Profunda preocupação em relação ao entendimento do porquê da escolha da Pedro Grendene, visto a forma que hoje Farroupilha está das outras vias aí que se tornam tão importantes quanto a nossa preocupação em relação à forma que essa obra está se colocando, aqui a gente consegue entender, né, como os prazos vão se dar, qual vai ser o movimento dessa obra em relação ao término, se realmente essa obra vai ter algumas condições técnicas possíveis e viáveis, né? Em alguns momentos conversamos na prefeitura e conversamos com representantes que hoje direcionam, estão à frente dessa manutenção toda, e muitos assuntos ainda estão encobertos, nós não temos acesso ainda. Soubemos em alguns momentos ali, paulatinamente, né, como vai ser feito. Colocamos em alguns momentos ali na prefeitura a nossa preocupação, fomos atendidos em muitos pontos, né, que entendemos nós que vai prejudicar o comércio, vai prejudicar algumas residências ali na região. Algumas delas foram solucionadas, outras não. Então, o que nos traz aqui hoje é conseguir colocar para a comunidade, inclusive ser representante de todas as pessoas que aqui estão hoje, que seja um pouco mais aberto a essas informações, que a gente consiga realmente ter acesso total a quanto tempo e o nível de estrago que isso vai acontecer aos comércios e às pessoas dali, né? E entender um pouco e tentar contrapor o porquê que a Pedro Grendene hoje está sendo escolhida para ser feito essa obra em detrimento de tantas outras com fluxo até melhor. Entendemos nós ali que a Pedro Grendene hoje ela é necessária, e no momento que for feito o fechamento para a obra, como vai ser feito esse fluxo, como vai ser colocado a distribuição de veículos que ali hoje, e veículos pesados que hoje a Pedro Grendene absorve, será que as vias laterais que vão ter que ser usadas aguentam isso? Nós até hoje conversamos bastante sobre a Pedro Grendene e não conversamos sobre como tirar o fluxo dali no momento da obra, né? O quanto tempo essa obra vai impactar o nosso comércio, né? Então, em quanto tempo essa obra vai impedir que pessoas consigam colocar o veículo para dentro da própria residência, né? Então, isso tudo são questionamentos que entendemos a necessidade, entendemos que precisa ter essa obra. A Pedro Grendene hoje ela está ruim, ela não está comportando ali, de certa forma, o movimento que tem. Entendemos em algum momento que não tem o fluxo suficiente para ter uma obra desse porte. Entendemos, né? Nós, enquanto vivenciamos a Pedro Grendene, que estamos ali vivenciando dia a dia, nós verificamos que movimento que tem. E verificamos que hoje o maior causador dos impactos aí que tem hoje na Pedro Grendene são os veículos pesados que ali estão, né? E esses veículos pesados que ali estão, eles não vão deixar de trafegar por ali e vão ser todos eles direcionados para outras vias que, após a Pedro Grendene, também não tem condições de abrigar esses veículos. Então, o porquê dessa obra de grande porte ali, né? Essa é a nossa preocupação maior, né? Gostaríamos, sim, que realmente
fosse um pouco mais entendível o nosso lado, o lado das empresas, o lado das pessoas que ali estão, que realmente, por que distribuir esse valor imenso que vai ser feito ali na Pedro Grendene e somente na Pedro Grendene, sendo que nós temos outras vias com necessidades enormes ali na região. E essas vias, podemos citar algumas aqui, a gente tem a Borges de Medeiros, a Silveira Martins ali, né, que são vias que vão abrigar todas esse fluxo. Será que elas vão aguentar? Né? Será que o caminhão, quando deixar de passar no Pedro Grendene, que passar pela Silveira Martins, ali naquele calçamento que está, ele vai aguentar? Será que a gente vai ter uma outra Pedro Grendene ali na Silveira Martins e nas ruas laterais? Né? Isso não está sendo levantado aqui. Nós vamos parar a Pedro Grendene para fazer obra e os caminhões vão seguir trafegando. Por onde? Aí que está. Essa via, será que não vai ser afetada? Então, por que não se colocar aqui que a Pedro Grendene não tenha toda essa intervenção como está sendo planejado e que seja só feito um recapeamento bom, de qualidade, como até hoje existiu? A Pedro Grendene não é de hoje que está ali. O calçamento dela está ruim, mas embaixo ela tem uma base boa, que aguentou até hoje. Aguentou em torno de 30 anos. Então, imaginamos nós que um bom asfaltamento e um cuidado para que as vias laterais sejam utilizadas por veículos de grande porte, que seja aliviado a carga ali na Pedro Grendene, seja colocado em pauta. Né? Então, é isso que a gente não entende, porque só a Pedro Grendene hoje está sendo focado esse investimento gigantesco. Não soubemos hoje o valor preciso, soubemos em torno de 6 milhões, o que nos chegou ali, né, em algumas conversas, mas será que é realmente isso? Um cronograma de obra preciso existe? Soubemos em outros momentos lá nas nossas reuniões que tivemos na prefeitura que existe um planejamento para o asfaltamento e a melhoria da base da Pedro Grendene, mas não existe nenhuma forma de planejamento hoje para realmente verificar a Corsã que está ali embaixo, as tubulações de gás, as tubulações de telefonia. Isso não está previsto na obra. Eu imagino até hoje não, né, vai ter que ter aditivo. Será que nesse momento do aditivo a obra não vai se estender um pouco mais? Entendemos nós aí que até o que foi nos passado pelo Departamento Público é que são em torno de 8, 9 meses. Farroupilha chove em alguns momentos do ano e consecutivamente. Será que essa obra vai continuar no meio da chuva? Será que em algum momento, quando tiver que fazer um aditivo de contrato, essa obra não vai parar? Então, essas preocupações todas é que a gente gostaria de trazer enquanto comunidade, enquanto pessoas que usufruem a Pedro Grendene, para que seja colocado aqui em opinião pública e seja realmente analisado se essa obra é vantajosa para o município, é vantajosa para os comércios. Comércios que hoje existem ali na Pedro Grendene, que realmente saudamos a prefeitura em relação a escutar alguns momentos que seria necessário aumentar o volume de estacionamentos, e alguns momentos foram aumentados, mas só que se eu precisar colocar um caminhão ali para abastecer com um comércio, né, como é que fica? Teremos ali um espaço para isso? Teremos um espaço com carga e descarga, que isso não está sendo previsto até então? Né, como fica ali uma região que realmente é bastante comerciável? Precisa ter abastecimento de matéria-prima ali para ser vendida. Então, isso tudo precisa ser levantado pelo Departamento Público. Né? Então, essas preocupações todas precisamos colocar em pauta, precisamos colocar a comunidade em ciência. Conversamos em outro momento com o prefeito, eles nos disseram que nós éramos só meia dúzia aí, né, que brigava aí por essa condição da Pedro Grendene. Não, temos uma comunidade aqui, temos uma cidade que usufrui da Pedro Grendene, somos comércios que pagam impostos e geram empregos. Tem comércios ali na Pedro Grendene que realmente correm o risco de serem diminuídos o fluxo e até deixar de existir. Então, essa é a preocupação que nós temos aqui enquanto empresários, geradores de renda, enquanto pessoas que são residentes ali, que em algum momento da obra não vai ter como usufruir a sua própria entrada de veículo, né? E principalmente, gente, assim, eu quero colocar aqui a nossa preocupação imensa em relação ao tempo da obra. Né? O tempo da obra é o que nos preocupa. Ninguém mostrou aqui um cronograma de obra eficaz, um cronograma de obra realmente decente.
ninguém mostrou aqui um fundamento técnico, o que tem ali embaixo. Temos informações importantes ali de outros moradores que fizeram a sua obra na sua própria casa, tiveram que dinamitar uma laje gigante e essa laje acabou trincando a própria residência. Será que isso aí, no momento de realizar a manutenção ali na Pedro Grandene, não vai vir à tona? Não vamos ter que parar toda a obra para conseguir dinamitar alguma coisa? Né? Então, acho que para uma obra desse porte, um estudo muito forte deveria ser encaminhado antes. Uma análise muito precisa e muito técnica. Aqui, eu faço o uso das condições técnicas aqui. A própria FEA traz as informações técnicas. Nós temos que ter embasamento geológico profundo ali naquela região, né? Verificar pontos específicos e entender o que tem ali embaixo. Temos muitos anos ali de instalação de água, esgoto, telefonia, que daqui a pouco pode não estar nos mapas. No momento da escavação, será que isso não vai vir à tona e não vai trancar tudo? Será que daqui a pouco a gente não vai cortar alguma tubulação importante ali que irriga a internet de algumas empresas e aí a gente não vai poder trabalhar? Né? Salvo a questão da RGE, que vai ter que ser totalmente alterada ali naquela região. A gente sabe, quando a gente faz alguma solicitação para a RGE, a gente chega a ficar em semanas só para trocar um padrão de entrada de energia. Será que para um poste, né, eles vão demorar quanto tempo? E acreditamos nós aqui que para trocar algum poste, aí quando é solicitado, a RGE tem até 60 dias para alterar. Será que nesse projeto todo está previsto uma parceria com a RGE? Entendemos aí que nós temos aí pelo menos uns 9 meses para trabalhar aí nessa obra. Será que a RGE vai andar no mesmo prazo que nós? Em algum momento foi levantado isso, em algum momento veio um representante da RGE aqui se comprometer que realmente essa obra vai cumprir o prazo que a prefeitura imagina? Então, esses questionamentos aqui, nós moradores, nós empresários da região, precisamos aventar, precisamos colocar. Porque daqui a pouco eu ali no meu estabelecimento, será que eu vou ficar com energia? E hoje sem energia ninguém trabalha, né? Todo mundo, existe uma máquina ali que precisa colocar na tomada para trabalhar. Então, será que nós não vamos correr o risco de ficar parado sem poder gerar renda? Né? Então, essa preocupação toda eu quero colocar aqui para os vereadores, que tenham muito cuidado na hora de votar isso. Que realmente é importante. Todos se posicionam aqui que precisamos ter melhoria, mas eu quero realmente pedir para os vereadores que foram eleitos aqui por nós, pelo povo, que tenham muito cuidado com o povo, que realmente se preocupem com aquilo que vocês forem votar, porque o poder da caneta de vocês vai impactar no nosso comércio. Impactando no nosso comércio, vocês podem impactar naquelas pessoas que estão trabalhando conosco lá, que precisam do emprego. Tá? Então, isso que eu gostaria de colocar aqui de uma forma bem criteriosa, bem clara. Tá? Para que as pessoas que estão lá pagando IPTU das suas residências ali, para que depois vão ter que achar outro lugar para botar o carro para dentro de casa, enquanto essa obra estiver ali em curso. Então, que o cuidado do Dr. Coloda seja bem levado para o nosso prefeito, para que cuide de nós, empresários, cuide de nós, pessoas ali, e que realmente não pense somente que a Farroupilha é a Pedro Grandene. Temos mais ruas ali que estão precisando desse investimento, e mais ruas que têm maior fluxo do que a Pedro Grandene, que hoje estão ali numa situação bem ruim. Né? Temos entradas de cidade aí que hoje está completamente complexa. Então, eu acho que nossa força e nossa energia aqui voltada somente para Pedro Grandene poderia ser distribuída para o resto da cidade. Né? Poderia ser distribuído para os bairros, principalmente. Poderia ser distribuído para muita entrada que esse caminhão poderia usufruir para sair do centro da cidade. Precisamos das carretas que hoje trafegam e escoam a nossa produção aqui de Farroupilha, mas precisamos que isso aí não arrebente com os comércios que hoje já existem. Obrigado, gente. Para o Leandro Prestes, representando os moradores da Avenida Pedro Grandene. E se fôssemos protocolarmente ver, a prefeitura falaria por último, mas vamos deixar o povo falar por último, né? Então, Leandro, fica a teu cargo, então, para fazer as considerações finais e as suas colocações que achar pertinente. Perfeito, Bruno. Fica aqui, então, uma pergunta, um questionamento. Como que esse projeto vai chegar às nossas mãos somente na licitação? Né?
Aqui, então, foi explanado que o projeto realmente vai aparecer só no momento da licitação, né? E se esse projeto já licitado ou em processo de licitação não for a contento da comunidade, será que isso vai ser cancelado novamente, como foi a outra? Eu acho que é de conhecimento de todo mundo aqui, que em outro momento o prefeito já anunciou que esse projeto já tinha sido licitado e esse processo de licitação foi cancelado no momento que nós, a comunidade, começou a realmente se posicionar contra o projeto. Então, será que isso vai se repetir? Será que isso não é um gasto que a prefeitura vai ter do dinheiro público aí novamente? Né? Então, esse questionamento fica, por nossa parte da comunidade, que eu acho que o projeto tem que realmente ser exposto, ser explanado de uma forma na sua integralidade, para que a gente consiga realmente pontuar se está contento da comunidade ou não. Né? Se não for de contento da comunidade, então que realmente esse projeto volte novamente à mesa e seja realmente melhorado e implementado. Se alguma condição técnica, daqui a pouco que a FEA venha a verificar que não está em condições técnicas ali naquele momento, que realmente volte para a prancheta e seja reorganizado. Ou seja, será que isso não vai abrir uma margem, senhores vereadores, aí no momento que vocês forem votar? De alguma coisa no projeto ali não estar tecnicamente correto, isso acabar passando em todos os processos e procedimentos e dinheiro público ir embora novamente, né, que eu acredito que realmente um esforço bastante grande e um valor considerado foi gasto naquele momento da primeira licitação que foi cancelada. Né, que realmente foi cancelada lá naquele momento que nós, a comunidade, intervimos e se posicionamos contra. Né. Novamente vai acontecer isso? Se daqui a pouco o projeto não for interessante e não for do interesse da comunidade, que eu imagino que a prefeitura trabalhe pelo interesse da comunidade, né? Eu acho que é isso que nós votamos no momento ali que todo mundo colocou sua chancela na prefeitura, é para garantir o interesse da comunidade, não o interesse público, ou não o interesse unitário. Né? Então, essa é outro questionamento que a gente acabou vendo aqui, né? Que realmente o projeto não vai aparecer só lá na licitação. Eu acho que qualquer pessoa aí, como outras pessoas que fizeram parte da tribuna, se posicionaram, ninguém coloca a sua residência na mão do engenheiro que não fala quanto vai cobrar e quanto vai sair o custo dessa obra. Né? Eu acho que é bem pertinente a gente realmente analisar e contrapor aí com a prefeitura que realmente o projeto apareça e realmente seja colocado aqui, ó, os custos, o cronograma antes da licitação acontecer, para evitar mais gastos. Tá bom? Obrigado, faço o agradecimento à comunidade aqui. E esperamos que realmente dessa nossa reunião tenha mais frutos, né? Frutos positivos. Obrigado, então, o senhor Leandro Prestes, que falou em nome dos moradores da Avenida Pedro Grendene. Eu só vou fazer uma pequena consideração. Uma pequena consideração que eu acho importante. O projeto, se ele vier a público, depois que ele for encaminhado para licitação, aí não tem mais o que fazer, né? Porque daí já foi licitado, né? Não dá para depois de licitado, a empresa ganhou a licitação, discutir o projeto. Aí já se foi. Então, eu acho que a Prefeitura Municipal, através do senhor prefeito, vice-prefeito, enfim, poderia fazer uma reunião e apresentar o projeto. E também, uma outra questão que há de se considerar, secretário Coloda, sim, a Prefeitura fez diversas reuniões, mas foram reuniões com uma pessoa, duas pessoas, limitando a participação, falou com o Conselho Gestor, mas o Conselho Gestor se reuniu e aí ficaram de voltar para suas entidades, colher informações e depois devolvê-la em uma outra reunião suas opiniões. O Conselho Gestor fez a reunião no outro dia o prefeito foi para a rádio e disse que o projeto estava aprovado. Então não dá para ser assim, a gente precisa discutir, as pessoas precisam conhecer e precisa apresentar o projeto. Nós vamos construir uma casa e não sabemos qual é o projeto e se nós vamos morar nela. Então acho que isso precisa ser feito. Agradecemos a presença de todos os nossos convidados, parabéns pela participação. Agradecemos também a participação de vereadores que praticamente na sua totalidade estiveram aqui.
à imprensa. Senhoras e senhores, declaro encerrados os trabalhos dessa presente audiência pública. Boa noite a todos.